Hoje estamos na quarta parte no nosso estudo do livro de Trigueirinho, Nossa Vida nos Sonhos. Semana passada nós vimos qual é a forma correta de adormecer, qual deve ser a nossa postura ao adormecer se queremos estar atentos aos nossos sonhos. Hoje vamos ver a forma correta de despertar. Porque às vezes acontece de termos um sonho interessante, com muitos símbolos, com ensinamentos, e nós despertamos tão bruscamente ou sem atenção que em seguida esquecemos o que acabamos de sonhar. E aquela oportunidade de aprendizado fica literalmente perdida no nosso subconsciente. Eu acredito que todos já viveram isso. E como fazer para que isso não aconteça? Vamos ver aqui na página 47 o capítulo O Correto Despertar, onde Trigueirinho começa dizendo: O correto despertar. Fazemos aqui uma recomendação aos que pretendem aprender a acordar corretamente. Existe um momento de percepção muito curto, um instante que notamos estar acordando e em que recapitulamos os acontecimentos da noite. É nesse momento de percepção que precisamos ter cuidado para não permitir a entrada de preocupações ou do programa para o novo dia. Portanto, ao tomarmos consciência de que estamos acordando, procuremos neste instante ficar imóveis e sem pensamento algum. Conseguido esse silêncio, percebemos o acordar do corpo e tomamos cuidado para não movê-lo, principalmente a cabeça. Esse cuidado é necessário porque, ao mexer o corpo físico, podemos apagar a memória do que foi sonhado. Um simples movimento da cabeça pode alterar todo o quadro do sonho. Se algum sonho tiver de vir à memória, isto poderá ocorrer nesse momento especial. Se nos lembrarmos de apenas um trecho, basta tê-lo presente para que os outros venham surgindo aos poucos. Se nos lembramos, inicialmente, apenas do desfecho ou do princípio do sonho, é bom não forçarmos a sua recomposição completa, mas se for o caso, basta que recordemos ao inverso até reconstruí-lo todo. Mesmo recordá-lo em parte pode ser útil. Há casos em que, depois desse acordar tranquilo, o sonho vem à memória de uma vez e não é necessário recapitulá-lo. Ainda assim, devemos continuar quietos, com todos os cuidados previstos. Do contrário, tudo se apaga e o sonho que havia sido captado desaparece também. Nem sempre o sonho inteiro oferece material para reflexão. Parece que somos munidos de um mecanismo inteligente que seleciona o que nos é necessário recordar. É como se a consciência do corpo físico, em sintonia com o eu superior, só trouxesse à memória a parte do sonho que tem significado simbólico e que nos traz ensinamentos. Quando o sonho tiver vindo à lembrança, nós os anotamos antes de passarmos à recordação de outro que possa ter ocorrido na mesma noite. Escrevemos lentamente o que conseguimos lembrar, sem agitação, com o máximo possível de delicadeza e de harmonia. Após anotar os pontos básicos de um sonho, ou todo ele, voltamos a atenção para um segundo sonho que esteja vindo à memória, e assim por diante. Se houver dúvida quanto à fidelidade do que foi anotado, podemos fazer novamente a recapitulação 2 ou 3 vezes, para tudo ficar mais verídico. Se porventura não tivermos êxito na tentativa de rememorar um sonho, ao nos levantar devemos continuar imbuídos da mesma disposição, alertas para a eventual recepção de alguma mensagem. Basta manter essa intenção para abrir-se o canal que permitirá a lembrança dos sonhos até mesmo no decorrer dos afazeres normais cotidianos. Podemos lembrar-nos de um sonho que tivemos há tempos, e isso acontece quando chega o momento certo dele ser rememorado.
Pode ter ocorrido que, ao recapitulá-lo, ele se tenha esvaído ou ficado nebuloso. Todavia, um sonho nunca se perde, não se retira da consciência. É só permanecermos confiantes e positivos e estaremos dando oportunidade para ele reaparecer. O que acontece durante a noite pode não se imprimir de imediato na consciência. Até mesmo no decorrer do dia, podemos estar tendo atividades nos outros níveis, que provavelmente só ficarão registradas no momento de acordar, ou seja, depois que o cérebro repousou e se tornou receptivo. Então, de manhã, o que aconteceu nos corpos sutis no dia anterior ou até antes pode emergir na memória, como se fosse uma experiência ocorrida naquela noite. Após uma noite criativa, estaremos transformados, principalmente se o sono profundo for proveitoso. Se as mensagens do nosso ser interior não ficarem apenas no nível do subconsciente ou do próprio inconsciente, mas chegarem ao conhecimento da personalidade, esta poderá cooperar nessas transformações. Há quem tenha ótimas ideias ao despertar. Para os portadores dessa tendência desenvolverem-na de forma sadia, recomenda-se que, antes de adormecer, vejam com clareza o assunto a ser resolvido e entreguem-no à supraconsciência, enviando-o para o mais profundo do ser e não pensando mais nele. A solução poderá imprimir-se no cérebro físico no momento do despertar. Na hora da sesta, pode-se fazer esse mesmo trabalho, em grau menor, e o resultado será também a obtenção de respostas claras. Caso o sono seja interrompido pelo movimento de alguém próximo ou por um despertador, a consciência tende a voltar subitamente para dentro do corpo. Tal interrupção pode eliminar a possibilidade de uma pessoa lembrar-se do que se passou durante o sono ou de fazer a recapitulação de modo ordenado. Os que usam o despertador ignoram que o corpo físico tem consciência própria, capaz de atender aos pedidos que lhe sejam feitos. Acordar-nos na hora que precisamos é um dos serviços mais comuns que essa consciência pode prestar. Como está sempre ativa, basta pedir-lhe que desperte o corpo físico em determinado horário e ela atenderá. Se tivermos de acordar alguém, devemos fazê-los do modo mais suave possível e não bruscamente. Ainda que adotemos todas essas atitudes positivas, convém lembrar que o desenrolar dos acontecimentos nos níveis internos durante o sono do corpo físico escapa ao nosso controle, a não ser no caso do sonho comum, normal, produzido por desejo, sonho esse que pode até ser dirigido se estivermos bem treinados. Terminamos aqui o 4º programa do estudo do livro Nossa Vida nos Sonhos. Não deixe de acompanhar nosso último programa, Trechos de Conhecimento, com relação a esse estudo. Nos vemos na próxima segunda-feira e até lá!